Vamos lá. Ilana, cogitação e atos preparatórios no direito penal não se pune. Do pouco que eu me lembro, quando eu estudei direito, há 20 anos. Mas os atos executórios e, obviamente, a consumação são passíveis de punição. Do que nós temos de informação sobre o relatório, o indiciamento, dá para cravar que o que aconteceu foram, sim, atos executórios e, portanto, passíveis de punição, de prisão e de condenação? Bom, Caio, o que a gente precisa, em primeiro lugar, pontuar? A gente não tem acesso ainda à íntegra do relatório. O relatório está sob sigilo, então tudo que a gente discute até hoje são informações que vieram a público pela imprensa. Mas, de tudo que veio a público, o que a gente consegue perceber é que não se fala apenas em um ato isolado. A gente tem um conjunto de atos que começa desde antes, inclusive, das eleições, né? Que é um conjunto de desacreditar o sistema eleitoral brasileiro, depois de se reunir com embaixadores no exterior para dizer que o sistema eleitoral brasileiro não era confiável, atos que se concretizaram no dia da eleição, de impedir ali que determinadas pessoas fossem conduzidas até a votação, né? Que conseguissem votar, e outros atos que aí a gente descobriu agora, né? A alegada tentativa de matar representantes democraticamente eleitos e um ministro do TSE e do STF, e atos também que culminaram com o 8 de janeiro. Sem esquecer, claro, que a gente tem o episódio das joias, né, que, em tese, segundo a Polícia Federal, serviria aí para municiar economicamente o clã ali numa viagem que foi feita para o exterior, segundo, claro, sempre pensando na versão trazida pela Polícia Federal, que ainda, obviamente, vai ser objeto de contestação pela defesa. Mas, enfim, todo esse conjunto de atos que a gente tem, a gente já pode começar a falar, sim, em um crime de tentar abolir o Estado Democrático de Direito e de ir contra, né, um governo democraticamente eleito. Por quê? Porque aí já são atos que você tem uma concretização, você tem pessoas envolvidas em alta patente, você tem diversas reuniões, você tem planos colocados em prática, tudo lembrando, claro, segundo a versão aí que está trazida. Então, a gente não está falando só de uma mera preparação. E o que a gente precisa também pontuar é que esse crime, como já foi dito aqui, ele é um crime que a tentativa dele já é punível. O legislador usou o que aqui a gente chama de uma técnica de antecipação punitiva, né? Dado a validade do bem jurídico, porque, observe, se a gente tem um golpe, a lei muito provavelmente não vai se aplicar. Então, aqui a punição foi antecipada. Então, além da técnica da antecipação punitiva, a gente tem também todo esse conjunto de atos. O que precisa delimitar qual é a participação de cada pessoa nisso e quem que sabia e quem que executou determinadas partes. Mas me parece que, pelo robusto conjunto que já foi apresentado aí, pelo menos nas versões, a gente já pode falar sim em um crime consumado, que no caso aqui a consumação é a tentativa.